Então, pelo graph.tk aqui daria para fazer estudos, mas ele é bastante simples, tá? Então, eu resolvi usar aquela outra ferramenta que mostrei aqui dentro do artigo, que é essa aqui, que é o GeoGebra. O GeoGebra é bem interessante. Então, eu vou mostrar aqui um caso, que é aquele que a gente estava trabalhando. Vocês já viram um pouquinho dele. Aí, como é que ele foi construído? Bom, primeiro, eu tinha uma restrição aqui, as mais básicas, vou começar. O y sendo maior que 0. Aí eu tenho esse resultado aqui. Tudo y positivo. Se eu quiser a restrição de x positivo, tenho para esse lado aqui. Se eu combinar as duas, ele já deixa aqui em tom mais escuro o primeiro quadrante, que é onde eu tenho x e y ambos positivos. Ainda posso ter aquela equação, x mais y igual a z. E aqui, ó, eu tenho uma solução. O que é a solução? É a restrição 1, aí tem o e, lógico, e a restrição 2, tem que respeitar a restrição 1, a restrição 2 e a restrição 3. Combinando todos esses elementos, dá um resultado assim, que x mais y é menor ou igual a 571, e o x é positivo e o y é positivo. Então combinou essas lógicas aqui. E a função objetivo está aqui embaixo, que é essa função aqui, onde eu mostro 2x mais y igual a 111, certo? Então é com esses elementos que eu acabo aqui trabalhando para mostrar para você um resultado gráfico, tá? Então aqui teria a função objetivo. E aí eu criei aqui, para você poder animar, né? Você mudando aqui a restrição da linha inclinada, ou mudando aqui a função objetivo até chegar no ponto máximo ali. Tá? Esse foi um exemplo. O outro, que foi baseado naquele problema que nós vimos no último vídeo, no segundo vídeo, tá? No final dele, só para quem ainda não viu, existia esse problema aqui, tá? Existia aqui um gerador 1, gerador 2, e foi gerado no problema esse conjunto de equações e inequações. Por exemplo, a função objetivo é 90x1 mais 120x2. O x1 menor ou igual a 5.000, o x2 menor ou igual a 7.000. Tem outra restrição aqui que diz que 50 vezes x1 mais 100 vezes x2 tem que ser menor ou igual a 800.000, tá? É 800.000, que colocaram 80.000, mas é 800.000. E x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Tá? Esse aqui é o problema, que eu mostrei no segundo vídeo. E agora, nesse terceiro vídeo, estou mostrando aqui um resultado para ele. Um resultado aqui, usando o método simplex, e também um método gráfico aqui, ó, deu o mesmo, né? Nesse vértice máximo aqui, onde x1 é 5.000 e x2 é 5.500. Para ele aqui, o x1 é horizontal e o x2 é vertical. Tá? Então o que eu vou fazer para vocês aqui? Eu vou mostrar que chegamos ao mesmo resultado. O resultado é x1 5.000 e x2 5.500. Então olha só, colocamos as restrições. X menor ou igual a 5.000, que é essa primeira restrição aqui, que mostra então tudo. Eu usei o x1 igual a x aqui para simplificar, tá? Então tudo que é x menor ou igual a 5.000, ele marca essa região. O y é o x2, né? Então tudo y menor ou igual a 7.000, que é a outra restrição, ele marca essa outra região aqui. Tem a terceira restrição, que é essa linha inclinada, 50x mais 100y menor ou igual a 800.000. Aí tem o d, que é sempre positivo, e o e, mais uma restrição, que é o y maior ou igual a 0. Y positivo, portanto. Então aqui vou tirar eles da visualização para enxergarmos o resultado. O que é o resultado? É a combinação da inequação A, E, valor lógico, inequação B, E, inequação C, E, inequação D, E, inequação E. Então, combinando com o operador lógico E, essas 5 inequações aqui, aí mostra aqui embaixo, logo aqui embaixo, já o resultado explícito, porque ali não estou usando A, B, C, D, eu já estou colocando de forma explícita o que é o A, o que é o B, o que é o C. Ela fica bem mais longa. Eu poderia escrever assim, só que eu acho que complica um pouco. Eu posso mudar ali o A, por exemplo, se eu mudasse aqui o A para 4.000, ó, vejam que cortou aqui. E aí eu não preciso mudar a solução aqui, porque ela já mudou para 4.000 aqui. Então vamos voltar para 5.000. Aí vejam que ele já muda aqui embaixo também para 5.000. Então fica mais lógico trabalhar assim. Depois eu criei aqui um slider, tá? Que está funcionando aqui, tá? O slider. Posso inclusive animá-lo aqui. Ele está funcionando. Tá? Esse slider aqui da função objetivo. E a função objetivo qual que é? Aquela 90x mais 120y. Está aqui.
L é igual ao N, e o N é esse slider, justamente é o N slider, tá? E aí, como é que eu acho o ponto? O ponto máximo é aqui. Mas qual é a precisão que eu tenho em achar ele exatamente ali? Bom, aí tem duas formas. Primeiro você vê que estamos aqui no valor x, o valor da horizontal, igual a 5.000. Por que eu sei isso? Porque eu coloquei aqui na relação, a primeira delas, né, que x tem que ser menor ou igual a 5.000. Eu tenho ele igual a 5.000. Bom, eu posso pegar essa outra reta inclinada, que é essa aqui, e substituir esse x ali e calcular o y. Então seria 800.000, esse termo aqui, menos 50 vezes 5.000, que eu sei que é o valor dele, vai dar este número, dividido por 100, dá 5.500. Então eu sei que esse ponto aqui, ele vale x igual a 5.000, y igual a 5.500. Mas vamos supor que alguém não se convenceu, não está acreditando que seja esse valor mesmo. Como é que poderia fazer? Bom, nós podemos também fazer isso de forma gráfica, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu criei uma reta, não em equação, tá? Reta, x igual a 5.000, outra reta, 50x mais 100y igual a 800.000, e aí calculei a interseção, que é justamente 5.000 e 5.500. Perfeito? Esse aqui é o resultado do problema que está no final do vídeo anterior, que é esse problema aqui, tá? Dos geradores, os dois geradores ali. Tinha que resolver esse problema aqui, maximizando a função objetivo, ok? Então, para encerrar o exemplo hoje, eu vou criar aqui do zero aqui, então, nesse link aqui, pessoal, www.geogebra.org.classic. Classic porque é a maneira tradicional de usar o GeoGebra. Ele tem outras ferramentas mais atualizadas, mas eu gosto dessa aqui. Ela é simples de trabalhar e muito conhecida. Então aqui, ó, como é que eu trabalharia com ele? Muito simples. Eu coloco aqui a primeira restrição, x menor ou igual a 5.000. Então ele criou e já deu o nome A. Eu poderia ali mudar o nome, né, dessa inequação de A para qualquer outro nome. R1, por exemplo. Mas como daria um trabalho maior aqui, eu não vou fazer isso, tá? E onde é que está essa restrição x menor ou igual a 5.000? Bom, eu tenho que dar um zoom aqui até enxergá-lo. E aqui eu estou enxergando. Tá? Então, x menor ou igual a 5.000. E a outra? A outra é y na vertical, né? Menor ou igual a 7.000. Então, já tenho aqui, ó, definido ambos. Tá? Qual seria a próxima restrição? Bom, seria 50x mais 100y. Isso vem lá do problema. Se vocês lerem o enunciado do problema, vai dar para entender isso aqui bem. Então é igual a 800.000. Vejam que já está formando um polígono aqui. Qual é a próxima restrição? Bom, essas grandezas elas são positivas. A geração de energia ou ela é zero ou ela é maior que zero. Não pode ser negativo. Se eu estou gerando energia. Então eu vou colocar que o x também é maior que zero e que o y também é maior que zero. São ambos x e y positivos. Então vejam que ficou aqui nessa área aqui, pessoal. Ficou mais em negrito, porque é justamente a área onde todas essas inequações elas são respeitadas. É nesse polígono aqui de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então vejo aqui se eu tenho 5 restrições, eu tenho 5 lados. No caso anterior, né, eu tinha 3 restrições, R1, R2, R3. X e Y positivos, são 2, mais essa reta inclinada 3. Aí eu formava um triângulo. Aqui eu tenho 5 restrições, tenho um polígono de 5 lados. E agora eu vou achar o que eu gosto de chamar de solução. Mas qual é a solução? Bom, aí eu tenho que dizer que eu tenho que combinar o A. E aqui, pessoal, no GeoGebra tem que usar um símbolo especial, o operador lógico E. Então usei o operador lógico E. Aí fica A, E, B, E, C, E, D, E. Operador lógico E, função E. Então, colocando todas, eu já enxergo daí de verdade aqui o polígono. E aí eu gosto de esconder aqui as inequações para ficar só com o polígono. Tá? Eu consigo enxergar melhor aqui, fica bom de mostrar o exemplo aqui para vocês. Bom, o que mais que eu teria? Já estou me aproximando da solução. Aqui já daria para ver aqui o máximo. Bom, aí tem que ver qual é a função objetivo, porque a função objetivo, aí sim nós enxergaremos onde é que é o máximo, tá? Por enquanto ainda não dá para saber. E qual seria a função objetivo? Vamos enxergá-la aqui. Função objetivo é 90x mais 120y, dado pelo problema, né? É igual a um valor.
Vamos colocar aqui 200 mil. 200 mil. Então aqui está a função objetivo. Tá? Se eu quiser, eu posso entrar em configurações e trocar a cor. Só para continuar uma cor, como eu fiz ali do exemplo anterior. Então essa aqui é a função objetivo. Tá? E como é que eu faço aquele slider? É bem simples, aqui tem um ícone slider. Eu posso inseri-lo aqui. Eu vou dizer que é um inteiro que vai de 0 até 1,5 milhão. Incrementando de 10 em 10 mil, talvez seja bom. Vamos ver como é que ficou. Então aqui ele vai incrementando, ó. E aqui está mudando o valor do slider. Eu tenho que dizer que a equação anterior ela é igual ao n, que é esse meu número aqui, né, que está no slider aqui. Aí o slider precedeu, na ordem de construção aqui, né, precedeu a linha, porque ele dá origem à linha. Então, com essa função objetivo, pessoal, o ponto máximo é esse aqui, tá? Esse vértice aqui. Mas por que essa função, né? E se eu usasse uma outra função aqui, por exemplo, se eu usasse aqui 190x mais 120y, qual seria? Aqui continuaria sendo, nesse caso aqui, né? Continuaria sendo aquele ponto. Porque eu inclinei mais essa linha ficando mais perto de 90 graus. Então continua sendo esse vértice aqui, tá? Bem esse aqui. Então aqui, pessoal, é o que eu estou enxergando. Então agora na equação, como é igual a n, ó, ela também vai chegar ali, naquele vértice. Então eu tenho que inclinar para o outro lado. Vamos tentar aqui 10. Vamos ver como é que fica. Ah, perfeito. 10x mais 120y, se eu deslocar ela, onde é que é o máximo agora? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. O máximo agora é nesse ponto aqui, nesse vértice aqui. Não é mais naquele. Porque eu mudei a função objetivo. Então é como se diz, né? Dependendo do objetivo, você vai ter resultados diferentes. Tá? É bem isso. Então dá para estudar graficamente e entender melhor o problema. Né? Vamos voltar aqui ao 90, que é a situação do problema original. Então aqui eu chegaria próximo desse valor, que vocês já viram ali como é que eu calculo. Eu sei que essa linha aqui é 5.000, x igual a 5.000. Eu sei disso. Tá? Então, se esse x é 5.000, eu substituo ele nessa outra equação dessa reta aqui, porque é onde ele está ali cruzando, né? Justamente a interseção de ambos, do x menor ou igual a 50.000, e dessa inequação aqui que diz que 50x mais 100y é menor ou igual a 800.000. Se eu substituir o x igual a 5.000 nessa equação aqui, aí transformo ela numa equação, né? Porque eu quero enxergar aqui o ponto. Eu calculo esse y, bem na interseção aqui, né? E aí eu tenho o valor que eu quero. Então, é o que eu fiz naquele caso anterior, né? Eu coloco 800.000 menos 50 vezes 5.000, que é o x, vai dar esse número dividido por 100, dá 5.500. Então o x é 5.000 e o y é 5.500 neste ponto aqui. Se você quiser fazer essa solução graficamente também, é bem simples aqui no GeoGebra. Você pode vir aqui, duplicar essa inequação, ele vai gerar uma outra aqui embaixo, perfeito? Você pode duplicar esta outra inequação, que são as duas que se cruzam, perfeito? Gerei elas ali. Agora eu transformo elas em equação. Tiro o menor ou igual e coloco igual. Faço isso numa, faço isso aqui também na outra. Pronto, já tenho duas retas ali. Agora eu posso ir neste ponto aqui e dizer, ó, interseção de dois objetos. Aí seleciono esse objeto aqui, esse outro objeto aqui. Pronto. Ele achou um ponto A e ele criou, né? O ponto A foi criado aqui, ó. E os valores dele são x igual a 5.000, y igual a 5.500. Então, pessoal, espero que esse exemplo aqui, eu deixarei esses links aqui no artigo. Eu estou avançando com o artigo aqui, né? Eu não concluí ele ainda. Eu deixarei os links, tá, para vocês. E com esses exemplos públicos aqui, tá? Vou preparar eles bem direitinho e deixo ali para você
chegar ali, conseguir suprimir, trocar uma equação, mudar algum valor, criar um exemplo seu, só mudar as inequações do seu problema, o objetivo do seu problema. Você pode criar um problema seu, você pode criar mais inequações aqui, tá? O número de inequações teoricamente é infinito, você pode ir chanfrando aqui esse polígono por quantas formas quiser, mas as variáveis de decisão, no caso da solução gráfica no plano, são duas só, né? X e Y. A gente padroniza aqui x na horizontal, y na vertical aqui no plano cartesiano. Agora, no próximo vídeo, eu já vou mostrar a forma algébrica. Aí a forma algébrica, já ouvi falar de problemas de programação linear com milhões de variáveis de decisão. Eu acho isso incrível, né? Sei que tem alguns sistemas, como o Lindo, chega até 200 mil variáveis de decisão, eu já acho fantástico. Mas no nosso caso, assim, da nossa empresa, podemos usar algumas variáveis, algumas dezenas de variáveis. Um problema muito complexo, talvez poucas centenas, e mais que isso, o problema fica gigante demais. Mas é uma ferramenta bem interessante, ela acha um ponto ótimo, isso é que é o legal dela. Tá bom, então eu espero que realmente você tenha gostado dos exemplos aqui, você pode já consultar nosso artigo aqui, tá? É no CoreEng, lá fica com a chamada pesquisa operacional com otimização programação linear. Usei ambas as palavras otimização e programação, porque é assim que se referem a otimização ou programação linear. Ok? E aqui espero que você, se não assistiu, assista o primeiro e o segundo vídeo. O terceiro vídeo de hoje eu estarei colocando ao final e pretendo gravar pelo menos mais 2, mostrando os casos algébricos funcionando no solver do Excel, na linguagem R e em Python. Pelo menos essas 3 ferramentas. Talvez eu coloque Lindo também, que é uma ferramenta específica para programação linear, mas ainda não sei se dará tempo de fazer isso, mas enfim. Se gostaram do vídeo, compartilhem aí com seus colegas, tá? Engenheiros, seus colegas técnicos, que são as pessoas que geralmente gostam desses métodos matemáticos. E, por favor, interajam conosco, assim, comentando no nosso vídeo, no YouTube, ou então comentando aqui no final do artigo, uma seção de comentários aqui, a gente pode estar trocando ideias aí sobre esse excelente e fantástico método Simplex, que resolve o sistema de programação linear. Ok? Então, te aguardo no próximo vídeo e desejo um bom dia para você. Até lá!